Contexto Geral, entrevista o doutor em cirurgia cardíaca pela Universidade de São Paulo, Adriano Milanês. Meu nome é Adriano Milanês, sou nascido aqui em Fortaleza, capital do nosso querido estado do Ceará. Minha mãe é dentista, meu pai é economista, sempre foram muito preocupados com a minha formação educacional. Aos 15 para 16 anos veio a grande dúvida da escolha da profissão e, claro, a minha mãe, talvez por trabalhar na área de saúde, teve uma influência também na escolha de fazer medicina. Eu gostava muito da área de exata, de tecnologia, computação, matemática, física, mas talvez pela influência da família, e acabei fazendo o vestibular para medicina. Passei em medicina e cursei medicina na Universidade Federal do Ceará. No começo, talvez por eu gostar muito da área de exata, foi um pouco difícil a faculdade, mas logo nas primeiras disciplinas que eu tive contato com fisiologia, o funcionamento do corpo, e que eu vi os órgãos, como eles funcionavam, principalmente coração, pulmão, eu vi que era uma área que me fascinava. Então, logo no começo da faculdade, eu percebi que gostava da área cardiologia, pneumologia e de outras áreas também na medicina. A escolha por fazer a área cirúrgica veio mais para o final da faculdade. Quando eu tive contato no internato, pude ter contato com a parte cirúrgica no Instituto Dr. José Frota, que eu fiz uma parte do meu internato, e vi que gostava dos procedimentos invasivos. Também tive a oportunidade, durante a faculdade ainda, de fazer uma parte do meu internato fora do país, na cidade de Miami, Universidade de Miami, no Jackson Memorial Hospital, que eu fiquei fazendo a parte de internato em clínica médica. Depois disso, com o contato com a medicina do primeiro mundo, que fascina bastante, veio a dúvida de tentar continuar nos Estados Unidos, fazer uma formação especializada por lá, mas eu acho que eu ia me distanciar muito do país. Eu era muito apegado aos laços familiares, aos laços regionais, então decidi voltar para Fortaleza e fiz a residência de cirurgia geral no Instituto Dr. José Frota. Durante a residência no Instituto Dr. José Frota, tive a oportunidade de fazer diversas cirurgias da área de cirurgia geral, cirurgia de vesícula, cirurgias de gástricas e a oportunidade também já de uma cirurgia mais moderna e o contato com a videocirurgia já na cirurgia geral no Instituto Dr. José Frota. Apesar de gostar muito da cirurgia geral, ainda ficou a vocação pela cardiologia, então veio realmente o intuito de fazer a cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca é uma especialidade bem difícil, o mercado é difícil, a formação é longa, as cirurgias são de alta complexidade. Então, durante a cirurgia geral, eu já tentei pensar em fazer cirurgia fora de Fortaleza, num grande centro brasileiro em São Paulo. Então, eu fiz a prova para cirurgia cardíaca no Instituto Dr. Dante Pazanese e no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. Acabei passando em primeiro lugar nas duas residências e optei ficar no Instituto do Coração, na USP. Antes de fazer a residência no Instituto do Coração, eu acabei tendo a oportunidade de ter contato com o professor Régio Jucá, aqui em Fortaleza, que durante a faculdade eu acabei o vendo operar um tio meu, e eu ainda estava no 3º ou 4º ano de medicina, quando eu tive contato pela primeira vez com a cirurgia cardíaca. E já me fascinou naquela época. E talvez um pouco de contato que eu tinha com o professor Régio Jucá, acabei procurando para me esclarecer sobre a especialidade, e ele me ajudou fazendo uma carta de recomendação para conhecer o Instituto do Coração. Isso antes mesmo de eu fazer prova e decidir realmente ficar lá por São Paulo.
Então, passando na residência, acabei tendo pela primeira vez um contato realmente com a especialidade de cirurgia cardiovascular. Foram momentos bem difíceis, porque, como eu falei, a cirurgia cardiovascular é uma especialidade tecnicamente muito difícil, exige muita dedicação, plantões para ficar no pós-operatório, nas UTIs, e no outro dia entrar em 2 cirurgias cardíacas, e a cirurgia cardíaca é uma cirurgia longa, então 2 cirurgias praticamente ocupava todo o dia. Mas, por outro lado, foi muito compensador, pois no Instituto do Coração eu tive a oportunidade de trabalhar e ter contato com grandes nomes da cirurgia cardíaca brasileira, como o professor Sérgio Almeida, como o professor Puig, como o professor Fábio Jatene, o pai dele, Adib Jatene. Também tive a oportunidade de operar com esses grandes nomes. Então, é uma formação que nós vemos de tudo em cirurgia cardíaca, num grande centro, referência nacional, e que traz uma bagagem muito grande para a formação profissional numa área que é tão especializada do ponto de vista técnico. Durante a residência de cirurgia cardíaca, os primeiros meses realmente não foram fáceis. Uma cidade nova, longe da família, uma nova especialidade bem diferente da cirurgia geral, que estava acostumado no Instituto Dr. José Frota. Era uma cirurgia mais especializada, então no começo da formação nós precisamos muito mais observar do que praticar os atos em si. Então, o primeiro ano longe da família, sozinho em São Paulo, com uma especialidade tão complexa, não foi tão fácil. Depois do primeiro ano, no segundo ano, foi que eu fui tendo certeza realmente que era a especialidade que eu amava. Eu podia ajudar os pacientes propondo tratamentos realmente de ponta, e que nós percebíamos que tinha um impacto na vida desses pacientes. E logo eu comecei a trabalhar na área de coronária, acabei mais envolvido nas cirurgias conhecidas como cirurgias de ponte de safena, que são as cirurgias de revascularização do miocárdio. Trabalhei muito tempo com o professor Dalan, com quem eu tive um contato muito próximo, e logo durante a residência ele me convidou para entrar no doutorado, fazer um projeto de pesquisa, e já durante a residência começar os trabalhos do doutorado na Universidade de São Paulo, na USP. Como eu gostava muito da área tecnológica, das videocirurgias, que eu já gostava desde a cirurgia geral, eu acabei procurando fazer numa área desse tipo, de área de tecnologia. Então fui para uma área de videocirurgia na cirurgia cardíaca, que envolvia robótica também, que é uma tecnologia que ainda está bem inicial. Então, minha tese de doutorado foi na dissecção da mamária, que é um dos enxertos, como ponte safena. A safena é um enxerto, a mamária é um outro enxerto. Então, a minha tese foi na dissecção da mamária por videotoracoscopia robótica nos pacientes de cirurgia cardíaca. Isso foi um trabalho pioneiro no Instituto do Coração, e que nós pudemos comparar essa cirurgia, que é uma cirurgia bem menos invasiva, com menos trauma, porque nós utilizamos as câmeras através de pequenos orifícios e conseguimos realizar a maior parte da cirurgia com o tórax ainda fechado. E logo depois nós fazemos uma pequena incisão entre as costelas para concluir a cirurgia. Então era uma cirurgia bem menos traumática do que a cirurgia cardíaca tradicional, convencional, que eu vinha vendo desde o começo da residência. Então eu vi aí uma possibilidade de oferecer um tratamento cirúrgico aos pacientes com a mesma qualidade, só que com muito menos trauma. Então nós desenvolvemos esse trabalho durante 4 anos, que concluí a residência e continuei operando os pacientes mais direcionados para esse estudo, e que culminou com a defesa da tese na Universidade de São Paulo. Após a conclusão da tese de doutorado, o professor Dalan acabou me convidando para continuar trabalhando com ele em São Paulo. Então, eu participei da equipe dele em São Paulo e na Baixada Santista também. Então, nós operávamos nos grandes hospitais de São Paulo. Enquanto trabalhando em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar em hospitais de referência em cirurgia cardíaca, em que a tecnologia era realmente de ponta. Mas, com o passar do tempo, eu via que estava longe da minha cidade, e aí veio a vontade de voltar para Fortaleza. Minha esposa foi uma grande
incentivadora para isso. Na realidade, ela foi a responsável, a Fabiane foi a responsável por me trazer de volta para Fortaleza. Então, começamos a procurar espaço e procurar saber como seria nosso retorno para Fortaleza, pois a especialidade, por ser uma especialidade de alta complexidade, o mercado também de trabalho não é tão simples. Então, procurei fazer concursos públicos, concursos da EBSER, para entrar nos hospitais universitários. Acabei entrando no Hospital Universitário de Natal, que passei 3 meses trabalhando lá, quando apareceu o convite formal para montar o serviço no Hospital Aldeota. Então, realmente foi isso que nos trouxe para Fortaleza. Foram aparecendo outras oportunidades. Hoje a gente já opera em outros hospitais da cidade. Também veio a possibilidade de se juntar aos colegas cirurgiões cardíacos de Fortaleza, junto à cooperativa de cirurgia cardíaca e torácica de Fortaleza. Então aparece a oportunidade de operar no Hospital de Messejana, nos hospitais públicos também, no Hospital Batista. E veio aí o contato com o serviço público também. E foi aí que nós percebemos a dificuldade da adaptação da cirurgia cardíaca de ponta, de alta tecnologia, para tentar adaptar aos serviços públicos, que são serviços que têm menos recursos. Então, houve esse processo de adaptação, mas é muito gratificante, pois nós podemos levar o melhor da especialidade da cirurgia cardíaca também para a população carente. A procura do estudante de medicina pela formação fora da sua cidade, de formação, de graduação, é uma forma de buscar centros especializados na sua área. Por exemplo, o estudante de medicina que quer fazer a cirurgia cardiovascular vai procurar um centro referência no Brasil que tem um volume grande de cirurgias cardiovasculares, ou um estudante de medicina que quer fazer neurocirurgia também vai procurar um grande centro que faça cirurgias especializadas de neurocirurgia. Às vezes o estudante de medicina quer fazer dermatologia, então também vai para um centro que possa atender pacientes que tenham patologias das mais diversas para a formação em dermatologia. A dificuldade de se permanecer ainda na cidade vem ao fato de que no Nordeste ainda tem uma certa distância em relação ao Sudeste em termos de desenvolvimento nos hospitais, em termos de recursos, em termos de formação profissional, de equipes. Em São Paulo, Rio de Janeiro, no Sudeste de uma forma em geral, que é onde está concentrada praticamente a maior parte da riqueza do país, consequentemente, os hospitais públicos e os hospitais privados têm mais recursos, tanto para o trabalho como para a formação. Mas, nas últimas décadas, o Nordeste já tem grandes centros também nas áreas mais especializadas. Hoje, talvez, já seja mais fácil do estudante de medicina conseguir uma boa formação, mesmo na cidade onde se formou em Recife, procurar um grande centro de cardiologia em Recife, ou se formou em São Luís, tem grandes centros de cirurgia cardíaca também. Mas a diferença, às vezes, é a formação como um todo. Na formação, você precisa ver muitas pessoas fazendo coisas diferentes, muitas doenças. Então, a chance de você conseguir ter uma formação mais diversificada, mais especializada, acaba sendo ainda no Sudeste, que é onde se concentra os maiores recursos. Durante a minha formação, a minha experiência em cirurgia cardíaca na residência era no Instituto do Coração, que era um hospital de referência, um hospital de universidade. Então, tinha todos os recursos, tudo que nós precisávamos em termos de recursos tecnológicos, medicações de ponta, estavam disponíveis. Nos outros hospitais privados, eu não tive oportunidade em São Paulo de trabalhar no serviço público. Então, eu trabalhei em hospitais privados de São Paulo. Ao voltar para Fortaleza, o primeiro hospital que eu trabalhei aqui
foi o Hospital Aldeota, que é um hospital privado, mas logo comecei a ter contato com hospitais que prestam serviço para o SUS ou hospitais públicos. Então veio aí a grande dificuldade também de adaptação, pois nós estávamos acostumados a trabalhar com a realidade que todos os recursos eram disponíveis e agora tive que me adaptar, a equipe tem que se adaptar a situações um pouco mais adversas, que nem sempre estão disponíveis todos os recursos, todas as medicações, todos os dispositivos, a estrutura de exames complementares, nem sempre é disponível em todos os hospitais públicos. Diferente, por exemplo, do Hospital de Messejana, que é um hospital referência em cirurgia cardíaca, e lá realmente tem praticamente todos os recursos. Mas nem todos os hospitais do serviço público disponibiliza todos esses recursos. Então, a adaptação não só da estrutura física dos hospitais, mas também dos recursos humanos. Então, muitas pessoas não estão acostumadas a trabalhar de forma diferente. Então, ver uma pessoa que acabou de chegar de São Paulo e que faz coisas diferentes, acha, aquele médico faz coisas muito diferentes, não vamos querer nos adaptar. Então, muitas vezes, nós como médicos ou como uma equipe, como um todo, temos que nos adaptar às rotinas da cidade, aos costumes, sem, no entanto, prejudicar a qualidade dos procedimentos. Então, o começo realmente é muito difícil. Para se trazer o melhor da cirurgia cardiovascular que nós tivemos a oportunidade de absorver em São Paulo, num centro de referência como é o Instituto do Coração da USP, para poder beneficiar os pacientes aqui do Ceará, daqui de Fortaleza, ou mesmo os pacientes, tanto os pacientes da rede privada, como também os pacientes do Sistema Único de Saúde. Realmente tem dificuldades em fornecer o melhor da medicina. Infelizmente, ainda não é possível ter uma medicina de ponta pelo Sistema Único de Saúde. Seria necessário que houvesse uma política para melhorar cada vez mais o serviço público de saúde, para poder oferecer à população o que há de melhor na medicina. Então, muitas vezes, a falta de recursos, a má administração dos recursos ou a má administração dos hospitais prejudicam a população no acesso de uma cirurgia um pouco mais especializada ou de uma cirurgia ou de um tratamento mais específico pela falta de recursos. Infelizmente, nem toda a população vai ter acesso a todos os tipos de tratamento disponível na medicina hoje em dia pelo Sistema Público de Saúde. Seria importante que as autoridades, os políticos, conseguissem se organizar mais na administração dos recursos para poder oferecer à população tanto a atenção básica de saúde, que é importantíssima na prevenção das doenças, na prevenção de hipertensão, na prevenção do diabetes, mas também no tratamento mais específico dessas patologias e no tratamento das complicações. Então, é aí que vem a medicina mais especializada. Então, seria importante que o SUS, claro, também se preocupasse com a medicina especializada, claro, que a maioria da população precisa do atendimento básico, a saúde, a prevenção, ou o tratamento da hipertensão, o tratamento da diabetes, mas também quando a população tem um problema de saúde, já uma complicação dessas doenças, que tem um infarto ou que tem um problema valvar, também vai ser necessário fazer um tratamento cirúrgico e uma necessidade de uma medicina de ponta. Infelizmente, com a política de saúde atual, o SUS talvez não comporte toda a necessidade da população de acesso para esse tipo de tratamento. Hoje, por exemplo, nós vemos a dificuldade do Hospital de Messejana em poder oferecer à população as cirurgias cardíacas. Nós vemos que, não só no Hospital de Messejana, como na rede pública em geral, o que nós vemos no dia a dia são filas de pacientes aguardando cirurgias, aguardando tratamento nos corredores do hospital. Ou seja, nem leitos suficientes as unidades têm para atender toda a população. Então,
a necessidade do serviço público do SUS contratar serviços de hospitais privados para tentar desafogar um pouco da demanda. Mas isso é uma coisa que nós vemos ainda de rotina no serviço público. A medicina preventiva realmente é a base da atenção à saúde. A atenção básica à saúde começa na prevenção das doenças. O médico ou o sistema de saúde não pode esperar as pessoas adoecerem para atuar. Então, os programas de prevenção, preventivos, tanto de hipertensão, diabetes, prevenção dos cânceres, na atenção à saúde da mulher, todos esses programas são importantíssimos. Então, a concentração dos recursos do Sistema Único de Saúde é importantíssimo estar na atenção básica de saúde. Entretanto, não é só a saúde a questão da superlotação, por exemplo, dos hospitais. Claro que se as pessoas têm um acesso à atenção básica de saúde, vai diminuir as doenças, mas muitas vezes elas não têm acesso a uma boa alimentação, não têm acesso à educação, então tudo isso prejudica na própria prevenção das doenças. Como você vai informar uma pessoa que ela deve se alimentar melhor, comer menos sal, comer menos gordura, se às vezes as pessoas nem acesso a condições de comer uma carne, comprar uma carne, ou ter acesso a uma alimentação mais saudável. Então, a coisa começa na base mesmo. Então, a educação e a saúde andam paralelo. Então, o governo tem que oferecer à população o básico na atenção à saúde e o básico na educação e as condições de vida digna mínima para essas pessoas não adoecerem e ter uma qualidade de vida melhor. O momento que nós estamos passando atualmente, um momento de crise econômica, política, faz com que as pessoas percam seus empregos e não tenham mais condições de pagar seus planos de saúde. Então vira uma bola de neve, porque o empresário não tem mais condições de investir, ele demite os funcionários não têm mais emprego, a primeira coisa que eles deixam de pagar é um plano de saúde. Então, nós vemos hoje um aumento na demanda do SUS, que as pessoas não têm mais plano de saúde, vão ter que procurar o Sistema Único de Saúde, e uma diminuição dos pacientes que têm condições de arcar com um plano de saúde. Então, é aí que aparece, hoje está muito em moda, as clínicas populares. Então, muitos médicos estão se associando e criando clínicas particulares. É uma coisa interessante porque é uma segunda opção, uma terceira opção para os pacientes que hoje não têm mais acesso a um plano de saúde e que tem um pouco ainda de condições e não consegue ficar, não quer ficar na fila do Sistema Único de Saúde para esperar um tratamento, às vezes fazer um exame de raio-x, um exame de sangue mais básico, fazer uma consulta mais básica. O grande problema vem quando esses pacientes precisam de uma atenção um pouco mais especializada ou quando eles precisam de uma internação, porque pagar uma consulta, até que eles conseguem pagar uma consulta a preço de nível popular, pagar um hemograma, um raio-x de tórax mais barato, mas aí se eles adoecem, realmente não existe um hospital popular para que eles possam se internar sem plano de saúde ou sem utilização do SUS, que eles possam pagar uma internação popular. Então, ainda existe um gap, aí, uma separação entre as clínicas populares e o atendimento, de uma forma geral, para as pessoas que não têm acesso aos planos de saúde ou as pessoas que tinham acesso aos planos de saúde e com a crise financeira e política atualmente estão perdendo seus planos de saúde, suas oportunidades de ter acesso a uma medicina de melhor qualidade. A atenção ao paciente é uma coisa que sempre tem que estar na mente do médico, né? Por mais especializado que ele seja, ou por melhor o conhecimento técnico que aquele médico detenha,
ele tem que se lembrar que ele está diante de uma pessoa. Então, a atenção com o paciente, olhar no olho, pegar na mão, poder conversar, explicar sobre sua doença, explicar o prognóstico, explicar as possibilidades de tratamento, é tão importante quanto o conhecimento técnico. De nada adianta o médico ser formado em uma universidade fora do país ou fora de Fortaleza, por exemplo, e não mal olhar na cara do paciente. Então, muitas vezes eu falo para as pessoas que vêm me pedir uma indicação de um colega ou de outro, às vezes eu falo, olha, o mais importante é que aquele médico tenha uma atenção diferenciada, que ele possa esclarecer suas dúvidas, tenha um tempo para examinar. Muitas vezes os médicos eles só querem olhar os resultados dos exames complementares, não quer ouvir o que o paciente está sentindo, né? Hoje existe, com a tecnologia, o avanço da medicina no campo dos exames complementares, muitas vezes os médicos esquecem do mais importante, que é chegar perto do paciente, auscultar o coração, pegar um pulso, olhar no olho, ouvir o que aquele paciente está sentindo. Então, tão importante quanto o conhecimento técnico é a atenção à pessoa. O médico tem que lembrar que ele não está lidando com a doença diretamente, ele está lidando com uma pessoa que tem a doença. Então, isso é de extrema importância para o paciente. Hoje, a questão da saúde pública, ou mesmo até dos convênios, a pressão por se atender mais rápido, um maior número de pacientes em menos tempo possível, faz com que as consultas sejam rápidas. Você tem 10 minutos para atender um paciente, 15 minutos. Na minha área, por exemplo, 15 minutos mal dá para ver os exames, porque é uma área muito especializada. Então, eu tenho que ter um tempo para ouvir o que a pessoa está sentindo, depois auscultar o coração, medir uma pressão, ver os exames para chegar a um diagnóstico e propor um tratamento, explicar as possibilidades de tratamento. Então, em 10, 15 minutos é virtualmente impossível. Mas a medicina atual, existe uma pressão muito grande do médico tentar fazer essas coisas muito rápido, o que não é uma coisa interessante para o médico nem para os pacientes. Eu acho que tem que haver uma conscientização dos planos de saúde, do Sistema Único de Saúde, que a sobrecarga dos pacientes não pode justificar o tempo de consulta. Eu acho que o médico deve dedicar o tempo necessário para conversar, para escutar os problemas do paciente, que o tempo necessário que for para isso. Se a consulta pode demorar 1 hora, que demore 1 hora. Muitas vezes eu vou explicar que tipo de prótese o paciente precisa colocar no coração, se é uma prótese mecânica ou biológica. Eu tenho que explicar os riscos de cada uma, a necessidade de medicação de cada uma e tenho que perguntar ao paciente qual é a escolha dele. Isso tudo demanda tempo. Não adianta você querer fazer as coisas correndo em 10, 15 minutos, que isso não vai ter, você não vai poder oferecer o melhor para o seu paciente. As doenças cardíacas ou cardiovasculares estão relacionadas muito aos hábitos de vida, à herança genética, à alimentação, prática de exercício. Então, muitas vezes os pacientes chegam, doutor, mas eu como tão bem, eu me alimento bem. Mas aí nós perguntamos, e seus pais tiveram algum problema de coração? Então, as doenças do coração, as doenças vasculares, elas são multifatoriais. Elas têm herança genética, elas têm relação com o hábito de vida das pessoas. Então, todos os fatores são importantes. É necessário que as pessoas, para prevenir as doenças cardiovasculares, tenham bons hábitos, pratiquem exercícios, evitem sal em excesso, açúcar em excesso, gordura animal em excesso. Além disso, hábitos que também são, já se tem consciência que são prejudiciais à saúde, como cigarro, álcool em excesso, todos esses maus hábitos podem levar às doenças cardiovasculares. Mas não é só isso, também a herança genética. Daí o acesso à população aos exames preventivos, passar com o cardiologista para poder detectar esses fatores de risco, tentar eliminar o máximo possível. Não tem como eliminar um fator de risco familiar, porque a pessoa já vem daquela família, mas todos os outros fatores de risco, como obesidade, diabetes, você pode controlar diabetes, colesterol alto, se controla o colesterol alto,
todos esses fatores que já é bem conhecido, tem relação com as doenças cardiovasculares, é importante que eles sejam evitados para evitar que os pacientes tenham complicações maiores, como infarto do miocárdio, como problemas nas válvulas do coração. Então, a prevenção é importantíssima. Hoje, com o avanço da medicina, as pessoas têm uma expectativa de vida mais prolongada. Então, aparecem também as doenças degenerativas, né, as doenças do envelhecimento dos vasos. Então, provavelmente, o envelhecimento das pessoas tem aumentado a incidência de doenças cardiovasculares, bem como, com a modernidade, os maus hábitos de vida, como o sedentarismo, o estresse, a falta de práticas de exercício. Tudo isso leva a um aumento da incidência de doenças cardiovasculares. Hoje, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam as pessoas, seguida também do câncer, do diabetes, de outras doenças também que têm um impacto muito grande na mortalidade. As pessoas têm que procurar o seu médico cardiologista, o seu especialista na área cardiovascular, quando sentem sintomas ou quando tem fatores de risco associados a doenças cardiovasculares. Um dos fatores de risco é a idade, né? Um paciente que já tem acima de 45 anos já tem que se preocupar em fazer exames preventivos para detectar precocemente as doenças cardiovasculares. Mas também os sinais de alerta de doenças do coração, dor no peito, outras doenças também como diabetes, pressão alta, são fatores de risco que devem levar as pessoas a procurarem seus cardiologistas para fazer exames preventivos para evitar complicações das doenças cardiovasculares. O objetivo do médico é prevenir, evitar que as pessoas tenham infarto agudo do miocárdio, tenham acidente vascular cerebral, tentando detectar os fatores de risco, evitar os fatores de risco, diminuir os hábitos prejudiciais e entrar também com medicações que já são conhecidas que previnem esses eventos de doenças cardiovasculares. Os sinais de alerta para doença cardiovascular, como eu falei, são basicamente a falta de ar, a dor no peito. Mas muitas vezes as doenças cardiovasculares são silenciosas e o primeiro sinal dessa doença pode ser uma parada cardíaca, uma morte súbita, como é conhecida. Muitas vezes não existe um sinal de alerta que possa detectar precocemente uma doença cardiovascular que possa causar uma morte súbita. Muitas vezes precisa uma pessoa, um atleta que tem uma atividade física de nível de competição, precisa procurar um médico que não só os sintomas vai conseguir alertar, vai precisar fazer alguns exames complementares que podem detectar algumas doenças que predispõem a uma morte súbita, uma parada cardíaca, como uma cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença congênita, que pode aparecer em qualquer pessoa e que se não se tem consciência que tem essa doença, essa pessoa praticar um exercício físico de alta performance pode vir a ter arritmias graves e uma parada cardíaca. Então, infelizmente, nem sempre os sinais de alerta vão conseguir detectar tudo isso. Então, o interessante é que cada pessoa vá ao seu médico, cardiologista, e pergunte quais são os riscos que ela pode ter de acordo com as atividades físicas, de acordo com os fatores de risco de cada um. O médico vai poder avaliar, examinar, ausculta. Muitas vezes não se tem um sinal de alerta do tipo sintoma, mas o médico só em colocar um estetoscópio no peito pode auscultar um sopro e aquele sopro falar a favor de uma doença que pode causar uma morte súbita numa pessoa jovem que não tem histórico de doença alguma e pode ter, infelizmente, como nós já vimos num campo de futebol, uma parada cardíaca durante um jogo. Então, é interessante que as pessoas saibam que isso existe e que nem sempre os sintomas vão alertar para isso. É importante que elas procurem seus cardiologistas, façam seus exames preventivos e para detectar esse tipo de doença. Uma vez detectada, aí o médico vai orientar quais são as opções de tratamento, se pode continuar ou não com as atividades físicas
de alta performance e fazer algum tipo de tratamento cirúrgico ou medicamentoso ou através de catéteres que pode diminuir o risco de uma morte súbita. Muitas vezes também é uma doença que aparece sem nenhum sinal prévio. Simplesmente é uma pessoa que tem uma vida sedentária, uma diabetes mal controlada, hipertensão, e que de uma hora para outra aparece com um sintoma neurológico grave. Muitas vezes é uma perda de movimentos de um lado só, ou uma dificuldade de fala, ou simplesmente uma perda de consciência, e que depois o diagnóstico vai ser feito é um acidente vascular cerebral. Nesse caso, depois que a doença já aconteceu, o prejuízo é muito grande, porque muitas vezes, mesmo com tratamento, a recuperação desses déficits podem demorar muito tempo ou às vezes nem conseguir recuperar. Então é importante que as pessoas tentem ao máximo evitar os fatores de risco para diminuir a chance de ter um acidente vascular cerebral. A principal forma de evitar ter o acidente vascular cerebral é a prevenção. Depois que tem, realmente é um pouquinho mais difícil, porque a terapia tem que ser muito rápida. Muitas vezes a pessoa não tem acesso logo depois que teve um acidente vascular cerebral a chegar ao hospital em pronto atendimento e que seja feito todos os tratamentos possíveis, mas muitas vezes pode ficar sequelas. Então, uma das coisas mais importantes é realmente evitar os maus hábitos, que é o cigarro, o descontrole da pressão arterial, o descontrole da diabetes, a alimentação com muito sal. Todos esses hábitos são prejudiciais à saúde e podem tanto levar às doenças cardiovasculares, como também as doenças neurológicas, como a AVC. A cirurgia de revascularização do miocárdio, que é popularmente conhecida como cirurgia de ponte de safena, na realidade ela não é só uma cirurgia de ponte de safena, ela é uma cirurgia que pode utilizar a veia safena como um enxerto, mas também pode utilizar outros enxertos, como enxerto de mamária, enxerto da veia safena, enxerto da artéria radial, com o objetivo de desobstruir os vasos que estão entupidos no coração. Essa cirurgia, ela é uma cirurgia relativamente nova. Tem que se saber que a cirurgia cardíaca é uma especialidade nova. Desde 1950, por volta da década de 50, foram as primeiras cirurgias cardíacas. Então, a cirurgia de revascularização do miocárdio, desde a época de 1950, ela é tradicionalmente feita através de uma incisão mediana, ou seja, no meio do tórax, na qual se abre o osso externo, no meio, e acessa o coração e colocam-se as pontes de safena. Hoje pode fazer até com o coração batendo. Antigamente tinha que separar o coração, colocar em circulação extracorpórea para fazer a sutura das pontes, que são suturas muito delicadas. Então essa é uma cirurgia que já vem sendo realizada desde 1950, 1960. E desde essa época, basicamente da mesma forma. Se tira os enxertos de veia safena, se tira o enxerto de mamária e coloca-se esses enxertos à frente dos vasos que estão obstruídos. Hoje, com o advento da tecnologia, muito mudou. Hoje existe a possibilidade do tratamento por stent, por exemplo, que é um tratamento através dos catéteres, que não abre o peito e pode ser feito através da punção dos vasos femorais ou dos vasos do braço ou da perna. Entretanto, esse tratamento ele não se aplica para todos os pacientes. Esse tratamento, muitas vezes, se as lesões, as obstruções são muito complexas, não há possibilidade de colocar o stent, e a outra possibilidade seria ainda a cirurgia cardíaca. Ou também uma outra possibilidade é o tratamento simplesmente com remédio. Eliminar os fatores de risco, como eu já falei anteriormente, a alimentação, cigarro, colocar remédios para diminuir o colesterol e para evitar a agregação do sangue. Então, como se fala popularmente, afinar o sangue. É um anticoagulante. Tudo isso previne o infarto, mas muitas vezes precisa de um tratamento específico para desobstruir o vaso através de um stent ou a colocação de uma ponte de safena ou ponte de mamária. Em relação à cirurgia, essa cirurgia desde 1960 vem sendo feita praticamente da mesma forma. Foi um grande avanço a introdução dos stents. Contudo, nem todos os pacientes podem fazer o tratamento com os stents. Se as lesões forem muito complexas, nem sempre os stents vão conseguir resolver o problema. Então, alguma parcela dos pacientes ainda vão ser
vai ser necessário ser realizada a cirurgia de ponte de safena. A cirurgia da minha tese foi um estudo que tentou fazer uma cirurgia menos invasiva e comparar essa cirurgia com a cirurgia tradicional, para observar se ela tem o mesmo benefício da cirurgia tradicional, que já é muito bem conhecido, que os pacientes que fazem uma cirurgia de ponte de safena, de ponte de mamária, em 10 anos, eles têm 10, 15 anos, eles têm esses enxertos pérvios e estão com risco muito diminuído de ter um infarto. Então, nós propomos já, através de tecnologia robótica, de videocirurgia, fazer uma incisão menor, utilizar pequenos orifícios para realizar essa cirurgia de forma menos invasiva e dar a mesma cirurgia para o paciente com menos trauma. Então, nesse estudo, nós podemos comparar a cirurgia menos invasiva com a cirurgia tradicional. E o resultado dos estudos foi que a cirurgia minimamente invasiva, através da videotoracoscopia robótica ou simplesmente da utilização do vídeo para fazer a maior parte da cirurgia, ela foi tão boa quanto a cirurgia tradicional. Ou seja, ela proporciona o mesmo benefício. Os pacientes que foram operados tanto por uma técnica como por outra, em 10 anos eles vão ter o seu enxerto de mamária patente, então vão ter menos chance de ter infarto, vão ter menos internações, vai ter menos dor no peito, menos falta de ar. Contudo, nesse estudo, nós podemos também comprovar que, apesar do resultado ter sido normal, nós podemos demonstrar as vantagens que esses pacientes tiveram dessa cirurgia menos invasiva, ou seja, menos trauma, portanto, uma recuperação muito mais rápida. Evita-se serrar o osso no meio do externo e, através de pequena incisão no tórax, entre as costelas, dá para se fazer a mesma cirurgia. Então, esses pacientes que muitas vezes com a cirurgia tradicional levariam 2, 3 meses para o retorno às atividades profissionais, atividades físicas, como exercício, academia, em 2 semanas, eles, com a cirurgia minimamente invasiva, eles podem retornar às suas atividades, já que não houve um trauma muito grande na região external. Então, eles podem fazer mais exercício físico durante a sua recuperação. Então, isso é uma coisa muito boa para o paciente. No hospital também nós podemos perceber uma diferença muito grande. Os pacientes que foram submetidos à cirurgia minimamente invasiva, através do vídeo de revascularização do miocárdio, nós observamos que eles tiveram um menor tempo de internação, ou seja, eles passaram menos tempo no hospital, menos tempo na UTI e menos tempo no hospital. Então, isso também, para os hospitais, para os planos de saúde, acaba sendo uma coisa muito boa, porque os pacientes ficam menos tempo no hospital, então os planos de saúde podem conseguir recursos para poder tratar mais pacientes ainda. Então, é um benefício tão bom para os pacientes como para os planos de saúde também. Nós estamos passando por um momento muito difícil com essa crise política, social, financeira, na qual todos os dias nós nos deparamos com notícias de corrupção, de desvio de verbas, de mau uso do dinheiro público. Isso tem um impacto na vida de cada um de nós, tanto na vida de um empresário, como na vida de um trabalhador, um empregado de uma siderúrgica, por exemplo, e também tem impacto nos pacientes e em nós médicos. Nós, por exemplo, ficamos muito frustrados quando nós vamos num hospital público e muitas vezes não tem o material mais básico para atender a população no Sistema Único de Saúde. E aí é que nós paramos para pensar, para ver que o dinheiro está sendo mal empregado. Então, muitas vezes, nós pagamos todos os impostos e esse dinheiro poderia muito bem estar sendo suficiente para aplicação na saúde e na educação. E com esse desvio das verbas, nós só vemos que quem tem o prejuízo são as pessoas mais pobres que necessitam desse investimento do governo na saúde e que esse dinheiro é desviado. Infelizmente, acaba indo para a mão da minoria que detém o poder e não chega na população que necessita. Para nós, médicos, é muito frustrante chegar num hospital público e ver que não tem uma dipirona, por exemplo, para dar para um paciente que está com febre, porque acabou a dipirona do hospital, ou não tem um esparadrapo para fazer um curativo de um paciente que fez uma cirurgia. E todo dia nós temos
notícias que esse dinheiro foi pago pela população, mas não chegou aos hospitais. Então, é nesse trânsito, saindo do governo e passando pelas obras, passando pela administração dessa verba, cada um vai e com a corrupção tira sua percentual dos seus 10%, seus 15% de comissão. Ao final das contas, o dinheiro não chega para quem mais precisa, que é a população em geral. Como cirurgião cardiovascular e, antes de mais nada, como um médico, eu acho que o principal objetivo é ajudar as pessoas que necessitam, as pessoas que estão doentes, ou mesmo as pessoas que não estão doentes, nós podemos ajudar prevenindo as doenças, orientando. Então, o maior desejo de um médico é poder oferecer isso às pessoas, aos doentes, aos pacientes que nos procuram. E na minha área de cirurgia cardiovascular, que é uma área bem especializada de tratamento cirúrgico, meu principal objetivo é sempre oferecer a melhor cirurgia possível, o melhor tratamento cirúrgico, com menos trauma, que traga o retorno da qualidade de vida daquele paciente no menor tempo possível. Então, meu sonho é que tudo na nossa formação, desde a faculdade, na especialização, na residência, que nós possamos aplicar todos esses conhecimentos para oferecer para todos, para toda a população, o melhor no tratamento das doenças cardiovasculares, o melhor nas cirurgias. Então, não só o ato cirúrgico em si, mas a forma com que nós podemos oferecer às pessoas que precisam de uma cirurgia cardíaca, oferecer a melhor cirurgia com menos trauma, esclarecer as dúvidas, tirar o medo, porque hoje com a tecnologia, apesar de ser uma especialidade relativamente nova, hoje é muito seguro. Então, muitas vezes as pessoas procuram um médico, doutor, vou ter que fazer uma cirurgia de ponte de safena, eu vou morrer. Não é bem assim. Hoje o risco é muito menor do que o risco da própria doença, por isso que nós indicamos os tratamentos cirúrgicos. Então, o nosso principal objetivo é poder oferecer para todos os pacientes, tanto para os pacientes da rede privada, como os pacientes da rede pública, o melhor do tratamento cirúrgico disponível, que vai ser o mesmo tratamento cirúrgico, tanto aqui em Fortaleza, como em São Paulo, como na Europa, nos Estados Unidos. Se nós pudermos oferecer a mesma cirurgia para esses pacientes aqui no nosso estado, em Fortaleza, esse é o nosso grande objetivo. É interessante que tanto os hospitais, como os planos de saúde, como o Sistema Único de Saúde, vejam essa questão e disponibilizem o máximo de recursos possíveis para nós podermos oferecer isso, porque nós sabemos que o tratamento de cirurgia cardíaca não é um tratamento barato. Exige próteses, são fios que são utilizados, tem toda uma equipe médica e multidisciplinar envolvida, então realmente depende de recursos. Agora é interessante que o Sistema Único de Saúde, os planos de saúde e os hospitais vejam a importância do tratamento cardiológico para os pacientes na recuperação deles, da qualidade de vida e na diminuição do risco das doenças, na diminuição da morte, na diminuição do risco de morte, na diminuição do risco de ter um infarto, do risco de ter uma dor no peito muito forte quando se pratica um exercício. Então, o retorno cada vez mais precoce às atividades do dia a dia. Então, isso é muito importante para os pacientes. É importante que o Sistema Único de Saúde, a rede privada também vejam com bons olhos o esforço da especialidade de cirurgia cardiovascular, das especialidades de cardiologia, em oferecer o melhor do tratamento para os seus pacientes. Eu gostaria de citar a frase do professor Zerbini, que fala que nada, absolutamente nada, resiste ao trabalho. Então, todos os nossos objetivos devem ser alcançados com o trabalho. Todas as dificuldades são superadas pelo trabalho. Na época, o professor Zerbini enfrentou toda a dificuldade do começo da cirurgia cardíaca, que não estava tudo começando, então os resultados não eram tão bons como são hoje. E ninguém nunca deixou de acreditar no trabalho dele. Então, com o trabalho, com a perseverança, foi se colhendo os resultados. Então, nada resiste ao trabalho, absolutamente nada resiste ao trabalho. E nós temos que alcançar nossos objetivos através do nosso trabalho.
Contexto Geral entrevistou o doutor em cirurgia cardíaca pela Universidade de São Paulo, Adriano Milanês.